E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é um dia bom, maravilhoso aí, falar junto, voltando o podcast, né? Depois de um bom tempo parado, depois eu vou reatar os podcasts musicais também. E hoje eu vou falar com Caio Antunes, é um rapaz muito estudioso aí. Vamos falar sobre João Calvino, né? E logo a gente volta com os podcasts novamente, né? Fazendo podcast com os músicos. Tem vários músicos bons aí ainda que a gente tá para fazer, né? Que foi marcado, mas acabou por algum motivo de saúde. Eu tive que, não minha, né? Mas eu tive que dar uma pausa. E agora a gente tá retornando aí. E o Caio tá aí, ó. O Caio tá ao vivo. Caio, eu vou fazer um convite para ele aqui, né? Pra gente enviou a solicitação. Tem o pessoal. E aí, Caio, tudo bem? Como tá você? Boa tarde, Scott. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo. E você? A imagem tá boa? Tá me Tô, ouvindo? tô A muito imagem tá. A legal. imagem tá boa. É um prazer ter você aqui, tá? Primeira coisa, eu quero agradecer você ter aceitado o convite. E você é o primeiro cara que eu faço podcast depois de um bom tempo parado, né? Porque teve um Tô- problema de saúde na família, eu tive que dar uma pausa. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você, além de te agradecer, antes de falar quem é João Calvino, quem foi João Calvino, eu quero falar quem é o Caio Antunes. é, Aos seus pais, se você tem alguma influência, se seus pais são cristãos também, legal. Fá- irmãos, família. É fácil a gente falar dos outros, mas difícil agora quando vai falar da gente, né? E a galera da igreja lá, você convidou? Já sei que deve entrar aí. A gente tem um show daqui a pouco para ir da Banda Morada. Sabe a Banda Ah, Morada? é mesmo, eu fiquei sabendo. Vai ser que hora o show? Ah, eu acho que lá para umas 5h30, 6 horas que a gente marcou todos de estar aí. Eu falei para eles que a live vai ser gravada e vai ser postada posteriormente, né? No YouTube. Aham. E, Mas também eles estão para participar. Vamos ver se eles aparecem aí. tá Mas, bom. respondendo a sua pergunta, minha família, ela é toda cristã, nasci em lar cristão. Não nasci na denominação que eu estou hoje. Eu era da IPI. Frequentei o seminário teológico de lá, mas depois de algumas desavenças, alguns contratempos, se assim eu posso dizer, isso acabou se desvinculando teologicamente. E Uhum. eu estou hoje na Igreja Presbiteriana Conservadora de Campinas. As duas são presbiterianas, só mudam algumas doutrinas ali. Uhum. Eu sempre fui cristão, sempre fui um garoto muito apaixonado pelo lado espiritual das coisas, não só especificamente sobre o cristianismo, né? Porque Uhum. é importante a gente não só estudar sobre o que a gente acredita e sobre o que a gente nasceu, mas também estudar sobre o que as outras pessoas acreditam, como o budismo, a gente tem o islamismo, a gente tem o próprio ateísmo, que não é nenhuma religião, não acredita em um Deus, se eu posso dizer, né? Você, O ateísmo, eu falo assim, que o ateu só é ateu porque existe Deus, né? né? É verdade. Porque ele tem que provar que Deus não existe. Então tem que ter um Deus para ele falar que é ateu. Existem vertentes dentro do ateísmo. Não é só o ateu que não acredita em nada, né? Tem o ateu que você pode até me explicar melhor. O ateu que acredita que ele mesmo é Deus, não é isso? Nós somos deuses na Terra, não é Exatamente. É tipo parecido com o panteísmo, né? isso? Um pouco. Eu Na não sou verdade, o próprio Jesus falou, né, não sei se ele quis dizer exatamente isso, mas em João 10:34, ele recita Salmos 82, versículo 6, Hum. que fala, vós sois deuses. Uhum. Né? Mas, assim, vai ter muitas interpretações sobre isso, né? Como eu falei, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas existem pessoas também. Tem o catolicismo, enfim, a vertente protestante, religiosa, não basta a gente só 1 hora, 1 hora e meia para poder conversar sobre isso, né? Ah, sim. Bom, a gente pode caminhar. Eu só gostaria de introduzir um pouco sobre o que a gente vai falar. Aproveitei Uhum.
falando com um músico, um mestre em música, né, Scott? Opa! Eu trouxe um material de estudo, ainda que breve, sobre o que João Calvino falava sobre música. Aí Isso é legal. vou deixar você um pouco mais aberto para poder falar sobre, você que é autoridade para falar sobre esse assunto, e depois a gente caminha sobre o tema que eu estudo bastante, já havia estudado na faculdade, no seminário teológico, na faculdade também, né? Que é sobre a soteriologia de João Calvino. A soteriologia. Então, a música, na verdade, ela é muito antiga, né? Vem muito tempo já, né? Na verdade, a música sempre existiu. A parte de colocar a música na didática que veio depois, né? Inclusive, acho que no século X ou século IX, que o Papa Gregório, ele colocou as notas musicais o nome, né? Porque não tinha nome nas notas. Então, ele colocou... Tinha um hino latim, né? A São João, St. John's. Aí chamava Ut Quentilax Resonori Fibris, em latim. Ut Quentilax Resonori Fibris. Eu não lembro o restante, mas cada sílaba desse hino, ele foi colocando uma nota, porque a música era assim, era Ut Quentilax Resonori Fibris Mi mira gestorum famui somi polluti e St. John's. Aí ele foi fazendo. Cada nota da escala ele colocou um nome. Tá aí, ó, o professor de matemática assistindo, ele também dá aula na igreja adventista, na escola adventista, né? O Arnaldo, professor de matemática, Arnaldo, tá assistindo. Foi o professor. Ele conhece você, ele falou, Caio, seu lindo. Ele foi meu professor de matemática do nono ano, no encerramento do ensino médio aí. Que legal! Eu dou aula para ele de... dá aula? Ele faz aula de piano. O Caio também faz aula aqui, Arnaldo. Ele faz aula de contrabaixo. O contrabaixo está ali atrás. Então, mas você pode falar sobre a visão, então, de João Calvino na música. Primeiro, Vou falar ainda aqui brevemente, mas a gente vai caminhando, então. Primeiro, vamos dar um respaldo, vamos falar... Ele falou, tadinho do Scott. Então, introduzir um pouco o tema de quem era João Calvino, né? É importante destacar, antes de começar essa conversa, de que eu não estou aqui para defender João Calvino, não estou aqui para falar que ele era próximo Deus, próximo profeta, nada disso. Ele é um ser humano assim como nós, uma pessoa que buscou entender o lado espiritual da coisa, ele buscou teologicamente, estudando a Bíblia. Ele nem começou, ele tinha a vocação para ser o líder do protestantismo, né? Ele era um cidadão assim como eu, você, qualquer um que esteja assistindo a live. Ele se formou em direito, ele era advogado na época. E ele era um lar cristão. O pai dele que pediu não, né? Obrigou, orientou ele a ser advogado e somente depois, de adulto, que ele foi se converter. Então, ele era um cidadão comum, assim como você e eu, e existem outras vertentes, o calvinismo, o arminianismo, dentro do protestantismo eu falo, o luteranismo, os metodistas, enfim, é muito amplo também. Eu não estou aqui para defender, eu estou aqui para expor o conhecimento, só que é um podcast, uma conversa para partilhar conhecimento. Não estou aqui para fazer o Scott acreditar no que eu acredito, e nem vice-versa, né? Conhecimento é poder, eu acho que é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? Até porque é interessante que, se você é arminiano, qualquer outra vertente que seja, é importante você conhecer o que eu acredito, para que você depois consiga, de fato, assimilar, porque as pessoas hoje, depois a gente vai entrar a fundo, não são arminianas, luteranas, metodistas, de fato, elas não são calvinistas. Elas só por ouvir a doutrina calvinista e falar não sou calvinista por causa disso. E nem sabem sobre arminianismo, sobre luteranismo, sobre nada. Então, só enfatizando esse ponto aqui. Isso aqui não é um debate, isso aqui é uma conversa leve, fácil, de fácil entendimento e trazer peso, né, Scott? Essa que é a proposta.
toda cultura é importante, né? Eu acho que quanto mais você sabe, melhor, né? Bom, com certeza. Para essa conversa, eu trouxe dois materiais de estudo. Aqui minhas anotações que estão do lado direito. Vou estar consultando aqui. E também o meu livro. Eu falei para o Scott Ah, que eu quero um desses, hein? Esse é o Luz do Mundo? é Luz do Mundo. Esse aqui. Tem um capítulo nesse livro aqui que chama Paz com Deus. Ele fala Uhum. assim, de maneira bem detalhada, que a gente vai conversar aqui na live, sobre o que é a doutrina calvinista, ainda que seja de maneira superficial, porque tem materiais muito, né, amplos, mais estudiosos, para explicar. Eu vou deixar esse livro com você na terça-feira. Eu encontrei. Opa, eu vou ler. Você tem para vender esse livro, se alguém quiser comprar? Não vou vender, não. Isso aqui vai ser um presente de bom grado. Obrigado. Enfim, eu vou consultar então o livro e os materiais aqui que eu anotei para a gente ter essa conversa. Primeiro, introduzir um pouco sobre quem era João Calvino. Ele nasceu no ano de 1509, nasceu na França. E como eu disse anteriormente, ele nasceu com o propósito de ser um cidadão comum, de ter Ele atividade. foi, ele foi antes de Lutero? Acho que Lutero foi antes. Ah, Ele participou junto com Lutero da Reforma Protestante. Os dois mudaram, eles mudaram a história da igreja protestante, presbiteriana, né? Mas João Calvino, ele na França, ele estudou em Paris teologia, ele foi muito influenciado pelos pensamentos luteranos. uhum. É mais quem dá o primeiro salto, né? Vamos combinar. Lá na Alemanha, quando ele prega as 95 teses na Igreja Católica, ele que start, aí vem os seus seguidores, se assim eu posso dizer depois, como João Calvino. João Calvino era um cidadão comum, ele foi influenciado pelo pai a ser um advogado de direito, mas Deus, assim, se eu posso dizer, Deus o chamou para trabalhar para sua obra, para ser um líder da Reforma Protestante no ano de 1533. No ano de 1536, ele faz a maior obra, o maior feito literário, se assim eu posso dizer, no âmbito teológico, para a nossa vertente, né? Que é o livro chamado As Institutas da Religião Cristã. Essa obra, ela vai focar especificamente em dois pontos. Vai falar sobre a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas e a predestinação. Uhum. Predestinação talvez nem goste de ouvir muito, porque a gente vai entrar depois no ponto, mas a predestinação é. Então Deus escolhe da maneira como ele quer e o ser humano não pode escolher nada. Você já ouviu falar sobre o calvinismo, Scott? Você já teve algum contato? Você já foi pastor da comunidade presbiteriana, é verdade, né? Não, eu fui de outra igreja. Na Ah, verdade, o Calvino fala sobre predestinação, né? Mas e o livre-arbítrio? É onde está, né? pois é. Eu ouvi Isso falar já sobre o calvinismo. que a gente vai conversar um pouco. Esse livro, essa obra aqui, eu não anotei muitas coisas sobre ela, mas são esses dois temas que enfatizam e que, através dela, o Sínodo de Dort, que a gente vai falar daqui a pouco, vai construir todos os temas sobre a nossa doutrina. Através desse livro, essa obra é o grande start, é o grande início para a estrutura e a consolidação de toda a nossa doutrina. É, Introduzindo um pouco de quem era João Calvino, eu gostaria então de falar um pouco sobre o que ele achava da música. Né? A música. Uhum. Eu não sou a melhor pessoa para falar, apesar de eu ser músico, eu fiz aula de violão e agora estou fazendo aula de contrabaixo com o Scott, mas eu sempre vivi dentro do contexto musical da igreja, mesmo não participando dos cultos de domingo tocando lá, eu sempre estava nos ensaios, ou sempre estava pedindo música para poder ensaiar em casa, enfim, sempre gostei de estar inserido no meio musical. E cada vez mais que a gente cresce, cada vez mais que a gente participa ativamente, a gente vê que as músicas em si elas têm se poluído cada vez mais. Não poluído só no contexto instrumental, mas no teológico. São músicas de autoajuda, são músicas que massageiam muito o nosso ego e deixam muitas vezes de engrandecer o nome de Deus. Eu acho, eu não sou o tipo de jovem que gosta do worship, né, de hoje em dia, apesar de eu gostar de alguns. Eu sou Uhum. o jovem que gosta das músicas antigas, o que a gente estava conversando na última aula, música calmo, sereno e tranquilo, música, Uhum. pô, é, música Castelo Forte, que outras tem? Grande ao Senhor, enfim.
Muitas músicas, Pegar a harpa, né? Pegar a harpa cristã, o inário. os hinos. Essas músicas, se você for parar para olhar, primeiro o lado instrumental, elas eram feitas em corais, né, o Scott? Você vai ver Uhum. instrumentos de sopro, instrumentos de corda, de percussão. Você vê até harpa mesmo, o pessoal tocando harpa. São músicas muito bonitas, enfim. E agora você vê o contexto de hoje, que é só colocar um pad, por exemplo, e deixar tocando o pad. E Uhum. uma música muito monótona, um modelo muito chato, se isso posso dizer. O que você pensa a respeito? Eles falam muito sobre repetições, né? Às vezes é um loop, né? Parece que as músicas de hoje, não sei se é isso, mas parece que é meio hipnótica, né? É uma ideia de hipnotizar a pessoa, né? Uhum, Muitas vezes a música não é nem bíblica, né? Ela não tem nem contexto bíblico, às vezes. uhum. Vou falar um pouco sobre o que João Calvino acreditava sobre a música, né? Para confirmar o que eu estou dizendo, que eu não estou defendendo o João Calvino, aqui tem pontos que eu não acredito, eu não concordo com o João Calvino. Ele fez uma obra chamada Saltério de Genebra. Essa obra, Saltério de Genebra, é a obra mais importante da nossa doutrina, musicalmente falando, porque ele vai falar sobre todos os dogmas, todos os ritos que as músicas dentro da igreja devem ser, a estrutura, enfim. A primeira coisa que ele enfatiza, e para mim já é o primeiro ponto, assim, a duvidoso, se eu posso dizer, é que ele acreditava que a adoração era sem uso de instrumentos musicais. Olha só. Era só as vozes. A voz, a capela, né? Assim eu posso dizer. Aqui diz que era uma melodia simples, harmonias modestas e foco na participação da congregação. É Uhum. interessante a gente pensar nesse modelo que João Calvino implementava na época, porque era uma coisa simples, era uma coisa que não era inusitada, mas era uma coisa genuína. Chegava, Sim. se eu posso dizer, chegava suave e com beleza aos ouvidos de Deus. Não era Uhum. uma coisa forçada, buscando os aplausos como eu posso dizer? Enfim, os aplausos do ser humano, tudo mais, não era uma coisa meritocrática, né? Mas era uma coisa Uhum. simples, verdade, genuína, Deus seguidores, e ele enfatizava isso. E o último ponto que eu destaquei é que ele usava a música de um uso sóbrio e reverente. O que eu destaquei aqui, o uso sóbrio, né? Que é bastante interessante, porque a gente vê isso nas igrejas hoje em dia, uma música muito movida ao emocionalismo, Uhum. a gente para pensar de fato no que a gente está cantando, né? É. Você vê instrumentalmente falando, Scott, é, harpa, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, quando eles se combinam no mesmo tom, mesma melodia, tudo mais, é uma coisa bonita. É uma coisa bonita. Uhum. As coisas são substituídas por óbvio que quem toca também, a pessoa ela tem que ter a manha, tem que manusear bem. Mas, por exemplo, por um pad. O pad é você colocar o tom e deixar tocando. Sabe? É uma Uhum. coisa que parece que você não precisa de aula para fazer. Só uma coisa que. Entende? Uhum. Eu sei. Hoje em dia usa bastante, né? Usa. O Gutenberg está assistindo, você conhece? Hum, Gutenberg. não, acho que. Não. Se quiser dar um oi, talvez eu veja a foto dele aí. Não me É. recordo. Então, hoje em dia a tecnologia, né? E eu acho que essa maneira de adorar, né? Só com as vozes, né? Era uma coisa muito mais intimista, né? Uhum. E também muito mais responsabilidade, né? Porque você não tinha apoio de nada, né? Ou. Para fazer e as músicas antigamente, muitas vozes eram divididas, né? Em primeira, segunda, tinha contralto, barítono, que nem você vê os grupos da Adventista, né? Alguns arautos do rei, ou alguns grupos que eles têm quatro vozes, né? Um tenor, tem contralto, contralto não, tenor, tem um baixo, barítono, às vezes tem um tenor mais agudo ainda, e eles dividem a voz de uma maneira bem legal, né? É assim, eu acho que o instrumento, muitas vezes, hipnotiza, né? Que nós estávamos falando. Eu acho que a igreja em si, não estou falando de todas, né? Mas Uhum. muitas usam da música para hipnotizar as pessoas e Uhum. para depois tirar tudo que ela puder tirar daquele contexto ali,
com aquela hipnotização, né? É o emocional, que nem você falou. Mexe Uhum. muito com o emocional. Perfeito. Mas pode continuar. Então, trazendo só essa curiosidade sobre o que João Calvino acreditava no contexto musical, eu gostaria de caminhar um pouco agora sobre o contexto soteriológico, né? Que eu disse Uhum. conversar um pouco e tudo mais. Para isso, eu vou usar como base o meu livro e eu vou usar também um pouco, mas tá mais no meu livro. Então você vai ver olhando para baixo para pegar alguns versículos bíblicos para embasar de fato o que eu estou falando e deixar você Uhum. para perguntar sobre as doutrinas e as teses em específico de que João Calvino colocou. Importante falar que não foi João Calvino que criou o calvinismo. João Uhum. Calvino, ele morre e quem cria são os seus seguidores. A gente vai falar É, sobre isso agora. É conseguiu é igual entender? ao cristianismo, né? O cristianismo não foi Cristo que criou o cristianismo. Foram os seguidores, né? É seguidor. Correto. Então, ocorreu um evento muito importante em 1618 na Holanda, e esse evento é a reunião mais importante do contexto, eu nem vou falar calvinista, mas do contexto protestante. Chama Sínodo de Dort. Já ouviu falar do Sínodo de Dort? Ouvi falar, mas eu não, faz tempo que eu não ouço. Esse Sínodo de Dort, ele é levantado pelos seguidores de João Calvino em contraponto aos seguidores de Armínio, Jacob e Armínio. E Jacob Uhum. e João Calvino, eles acreditavam em pontos similares. Foram levantados 5 pontos de Armínio e 5 pontos de Calvino. João Calvino e Armínio acreditavam em alguns pontos, mas os seus seguidores divergiam. Importante Uhum. dizer isso. Os seguidores de Armínio eram conhecidos como remonstrantes. Por que os remonstrantes? Porque em 1610 é levantado e criado um documento chamado Remonstrância, que vai levantar sobre 5 pontos que, teoricamente Jacob Armini acreditava. E, em contrapartida, é levantado então o Sínodo de Dort, convocado, se eu posso dizer, pelos seguidores de João Calvino, para poder contradizer o que eles falam. E aí a gente vai falar nesses 5 pontos: a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a perseverança dos santos, que é o 5º ponto, e o 4º ponto, que é a graça irresistível. Jacob Armínio acreditava em pontos similares, mas os seguidores de Armínio não acreditavam em nenhum desses pontos. Eles divergiam, esses 5 pontos. Legal. Vamos conversar falando então sobre a depravação total. Depravação total é uma doutrina até fácil de entender, só que é muito difícil da gente conciliar com o livre-arbítrio. Para você, é importante a gente destacar que para ser um exímio seguidor do calvinismo, a gente tem que acreditar nos 5 pontos. Por quê? Porque a gente tem que pensar que é uma torre de 5 partes. Uma vez que a gente não acredita em uma dessas partes, um desses pontos, é muito difícil a gente refutar o outro. Então, tem gente que fala, você é calvinista? Eu sou calvinista. Mas de quantos pontos? Eu sou de 2, de 3, de 4. Infelizmente, é difícil a gente defender, porque às a gente discorda de um ponto, é difícil a gente contradizer o outro. Uhum. Primeiro ponto, então, a depravação total. Depravação total nada mais é de que o ser humano perdeu a sua liberdade de escolha quando caiu do jardim do Éden. A Uhum. gente tem que pensar que Adão e Eva eram as únicas pessoas que aderiam e que tinham a posse do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Eu tenho a livre escolha de arbitrar a minha salvação. Nós não acreditamos em livre-arbítrio, é em livre agência. Livre agência que nós. É um pouco difícil de entender. Alguns falam que é frescura. Por que não fala livre-arbítrio? Não, biblicamente são coisas diferentes. A livre agência é que nós temos a liberdade de agenciar as coisas da nossa vida. Por exemplo, hoje eu estou conversando com o Scott, hoje eu estou num podcast com ele. Eu tive a liberdade de escolher. Hoje eu estou de Uhum. camiseta preta, eu tive a liberdade de escolher. Livre agência. É diferente de eu falar que eu tenho liberdade para escolher a Cristo, a Deus. Liberdade para Uhum. tomar a salvação. Porque, teologicamente, a gente vê isso como equivocado, se eu posso dizer. Os Uhum. textos que eu me baso é Jeremias capítulo 17, versículo 9, que fala que enganoso é o coração do homem. E mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Então, difícil a gente acreditar de fato que a gente tem o livre-arbítrio,
que o nosso coração está sempre inclinado a fazer as coisas malignas. Paulo vai falar, humanos, vai falar de que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. É porque Paulo é maligno, ele queria praticar isso? Não. Mas é porque o seu coração, ele naturalmente, ele repudia as coisas que são santas, as coisas que vêm de Deus, que vêm do céu. E sempre vai abraçar as coisas que são pecaminosas. Isso é nosso sangue, correto? Então, a depravação total, como o próprio nome sugere, fala que o ser humano é depravado em sua totalidade. Nós não temos liberdade de escolha porque o nosso coração está sempre inclinado a praticar as coisas malignas. E aí, de um que não tem Deus, né? Um ser humano que abraça o seu próprio ego, o seu próprio orgulho, se assim eu posso dizer, e não faz as coisas pensando no bem de fato, né? Eu me imagino como um ser humano de fato sem Deus, sem conhecer a Cristo, se assim eu posso dizer. Gostaria de falar alguma coisa? Scott, gostaria de acrescentar? Não, pode continuar, pode continuar. Tá interessante. Legal. Outro versículo aqui, para Jeremias 17 não convenceu, fala Romanos capítulo 3, versículo 10. Fala que não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e não há quem faça o bem, nenhum sequer. Aqui fala é o ser humano nitidamente que não conhece a Cristo, que nunca teve o contato. Fala que o ser humano é abraçado pelo seu próprio prazer. Eu te faço a pergunta, né? Uma vez que nós entendemos que o ser humano é depravado totalmente pelo pecado e que a gente não tem a liberdade de escolha, será de fato será de fato que a gente... Como é que eu posso explicar sem parecer uma pessoa ortodoxa demais? Se a gente não tem a liberdade de escolha em relação à nossa salvação, a gente precisa que alguém tome essa decisão. Correto? O morto, ele não fala, o morto, ele não pensa, e o morto, ele não faz nada. Nesse contexto, morto espiritualmente falando. Então, a gente tem no ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. A gente tem que pensar, como eu disse, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque é um versículo bíblico. Se nós estamos mortos, nós não temos liberdade de escolha. Então a gente precisa da iniciativa de Deus. A gente precisa que Deus tome esse primeiro passo e vá buscar o ser humano. É isso que fala, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Fala que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou. É difícil a gente contradizer esse versículo se a gente não vai falar de predestinação. A gente que fala que predestinação não é bíblica. É difícil a gente olhar para esse texto, olhar a palavra predestinação e contradizer, falar que significa outra coisa. Vou usar o exemplo do professor Arnaldo, que estava aqui. Vai parecer que eu sou puxa-saco dele e tudo mais. Mas eu sempre tive muito carinho pelos professores da minha escola. E a minha escola anteriormente era adventista, sempre estudei lá, 10 anos, 10, 11 anos, E eu sempre tive num contexto, no meio cristão, de certa forma. Por mais que eu não seja adventista, eu sempre estive inserido no meio cristão, só com um ou outro que era de outra vertente religiosa. Eu sempre me perguntava, mais quando eu estava no ensino médio. Então, Deus alcança todos os cristãos da minha sala, mas aquele outro que é um bandista, que é ateu, não foi alcançado por Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz essas coisas? De abrir o coração de uns e fechar o coração de outros. É uma questão a ser levantada. E antes de conhecer e antes de estudar sobre isso, era uma pergunta. Porque se Deus ele predestina tudo e todos, independente para qual lugar seja, por que ele predestina somente uns e entrega a outros os próprios prazeres para o inferno? Verdade. Fala essa doutrina, a doutrina da predestinação. A graça, ela atua somente pelos cristãos, somente a quem Deus predestina. Muito difícil a gente tentar dizer quando a gente vê esse ponto. Outro versículo, esse para mim é o checkmate. João capítulo 10, versículo 16.
ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, e a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O que esse versículo diz? Jesus é o pastor, e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, quando Jesus chama, o cristão inegavelmente vai. Aí a gente fala, existe predestinação dentro do contexto bíblico. Quando ele fala não desse aprisco, ele está querendo dizer não do meio judeu, é isso? Quando ele fala não deixe, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. Não deixe aprisco naquele contexto ali, não dentro do meio em que ele estava inserido. É porque acreditavam que só os judeus eram salvos, né? Isso, naquela época. Até hoje existe judeus ainda que acreditam nisso. Até hoje acredito, sim. Como eu disse, naquele contexto, não dentro daquele meio inserido, porque, como você disse, Jesus veio morrer somente para os judeus naquela época. Né? Mas, enfim. E tem outros aqui que eu poderia falar. Mateus capítulo 24, versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, enfim, difícil a gente contestar, a gente contradizer que não existe predestinação, uma vez que a gente olha para esses versículos e vê de fato que Deus ele chama uns e entrega outros aos seus próprios prazeres. É uma questão difícil da gente entender, de certa forma, né, Scott? Enfim, mas é difícil a gente aceitar também. Mas você acredita na predestinação? Eu acredito na predestinação. Acredito que Deus levanta uns para serem cristãos, para trabalharem para a sua boa obra, e outros ele entrega aos seus próprios prazeres. A predestinação é assim, a pessoa que é predestinada, ela tende a ter uma consciência voltada mais ao cristianismo, aos conceitos e caminhos direcionados por Deus, né? Tipo, não é uma pessoa, tipo assim, é predestinada, mas, por exemplo, ela não quer nem saber de nada, faz tudo errado e mesmo assim vai pro céu. Difícil. É difícil a pessoa falar que é predestinada e continua vivendo em pecado. Até porque isso é hipocrisia, né? É igual a gente olhar para uma árvore. Como que a gente sabe que aquela árvore é uma laranjeira? Através dos frutos que ela dá. Ela dá laranja, portanto, ela é uma laranjeira. Os cristãos, se eu digo que eu sou cristão, que eu fui salvo, que eu sou predestinado, como que eu sou predestinado e continuo fazendo as mesmas coisas que eu faço antes de conhecer a Cristo? Não faz sentido. A pessoa que é predestinada, ela continua em pecado no seu corpo. A diferença é que a gente não adianta a pessoa falar que não é predestinada, porque predestinados são todos os cristãos. Predestinados é um grupo seleto por Deus para ir pregar o evangelho, para, como eu falei, trabalhar para a sua boa obra. Né? Isso eu posso dizer a minoria. Deixa eu ver se eu anotei mais algum ponto legal para a gente falar sobre. Então, como eu falei, Deus ele elege de maneira soberana um grupo seleto, os predestinados, e ele faz isso sem olhar meritocraticamente para mim e para você. Por isso que fala eleição incondicional. Por que incondicional? Porque Deus ele não consulta futuro. Deus, de maneira soberana, predetermina todas as coisas. O que é a predeterminação? Falar e escrever de antemão. Por isso que fala que Deus ele determinou todas as coisas antes da fundação do mundo, como a gente acabou de ler no livro de Efésios aqui. Deus ele não consulta futuro, ou seja, ele não consulta nem o nosso coração, não consulta nem as nossas ações futuras, mas ele faz isso antes da fundação do mundo. Antes de ver que eu ia nascer, que o mundo seria de tal forma, ele fala que o Caio seria predestinado, o Scott seria predestinado. Sem que a gente de fato soubesse se nós iríamos ser cristãos de fato ou não. Bom, partindo para o próximo ponto, Scott quer pontuar alguma coisa? Quer falar a respeito de alguma coisa? Não, pode continuar. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Tá bom. Então, se alguém perguntar também nos comentários, eu falo para você. Interromper também, por favor. Bom,
Falamos do primeiro e do segundo ponto. Primeiro ponto, depravação total. O ser humano, após a queda, é corrompido totalmente pelo pecado e não há nenhum bem sequer mais nele. Se ele é corrompido totalmente pelo pecado, ele é uma pessoa morta, morta espiritualmente. Totalmente corrompido, morto. Se ele é uma pessoa totalmente morta, ele não tem liberdade de escolha. Aí que entra o segundo ponto do calvinismo, a eleição incondicional. Deus, sem ver mérito em você, ele toma iniciativa e te puxa do abismo. Esse é o segundo ponto. Aí é a pergunta principal, o terceiro ponto. Por que Deus faz isso com um, mas não faz isso com todos? Ou com outras pessoas? Por que quando eu estava na escola, por que Deus abre o meu coração e não abre o do meu amigo, que sempre está em pecado, sempre está fazendo coisas erradas? Por que Deus vê mérito em mim? Eu sou uma pessoa melhor? Não, não também. Eu não sou uma pessoa melhor que ninguém. Então, aí que entra o terceiro ponto, chama expiação limitada. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. O que é expiação limitada? É o ponto mais difícil das pessoas acreditarem, porque as igrejas, elas pregam totalmente o contrário. Expiação limitada é que Jesus vem morrer na cruz, assim como a Bíblia descreve, mas ele não vem morrer por todos. Ele vem morrer somente pelos cristãos. Somente por quem? Pelos cristãos. Somente pelo grupo seleto por Deus, os predestinados. A pessoa predestinada, ela tem um sentimento dentro dela já, né? Ela nasce com aquele sentimento de querer ser um cristão, né? Tipo... Não sei se nascer é a palavra certa, porque a gente vê no contexto bíblico a história de Paulo. História de Paulo. Paulo, antes de virar, ele era um perseguidor arduamente de cristãos. Saulo, né, era o nome dele naquela época. Não sei se nascer é a palavra certa, mas a partir de um ponto da vida dele, Deus abre o seu coração. No caso de Paulo, cegou os olhos, teve que o profeta derramar as escamas nos olhos dele, para aí sim passar por uma conversão. Assim como Nietzsche, né? Como Nietzsche, nasceu cristão e depois ele falou, Deus está morto. Às vezes foi o contrário só. Mas, então, o cristão, ele não nasce predestinado, na minha opinião. Na minha opinião, ele vive a vida dele e se converte em algum momento. Eu não lembro da minha conversão, sendo muito sincero, por sempre viver no meio cristão e por sempre ser da igreja. Mas eu sei que o meu coração passou a acreditar fielmente que Deus existe. E não é uma coisa racional, se assim eu posso dizer. Eu não acho que eu consiga explicar o porquê Deus exista. E eu nem sou a melhor pessoa também. Você pode chamar um matemático, um científico, trazer um teólogo, de repente, trazer as evidências físicas de que Jesus de fato foi real. Mas espiritualmente falando, eu sinto que Deus existe no meu coração. E é uma coisa que eu não consigo explicar. É uma coisa que eu só não consigo explicar porque Deus de fato existe, enfim. É uma coisa que você se preenche, né? Você se sente preenchido. Isso. O pessoal fala tanto de vazio hoje em dia, eu sinto um vazio dentro de... Muita gente fala isso. Eu, sendo muito sincero, eu não sinto esse sentimento, eu não lembro de ter sentido anteriormente. Talvez porque Jesus sempre se fez presente. Acredito que sim, mas talvez não seja o contexto de todos, né? Eu acho que Deus trabalha com particularidades o coração e a vida de cada um. Não acho que seja um modelo para todos. Exatamente. A expiação limitada. Por que o calvinismo acredita que Jesus morreu por um grupo seleto e não por todos? É até uma questão inteligível. Se eu sei, se eu determinei todas as coisas, e se eu sei como o mundo vai acabar, também sei o número de pessoas que vão ser salvas. Faz sentido? Uhum. Jesus, então, ele vem morrer pelos cristãos. Porque aí não existe derramamento de sangue em vão. Tem gente que fala, mas Jesus ele dá um presente para todo mundo e cabe à pessoa aceitar ou não. Mas e se a pessoa não aceita? Quer dizer que Jesus morre por ela, mas o sangue dela é derramado em vão? O sangue dele é derramado em vão? Uhum. Para você, mas eu não quero presente. É um desrespeito, se assim eu posso dizer. Ninguém recusa um presente, de fato, né? É por isso que somente dá um presente para aqueles que são cristãos, para quem ele saberia que iria aceitá-lo. Por quê? Porque ele viu nosso coração, ele sabe o futuro? Também, mas é porque ele predeterminou que as coisas acontecessem. A gente vai entrar num campo de dúvidas depois,
E tipo, você vai lembrar desse ponto que a gente está conversando. Qual que é a bíblica para a gente defender, para a gente entender, defender não, entender tudo isso? João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, e assim como o Pai conhece a mim também. Eu conheço o Pai e eu dou a vida. A vida por todos? Aqui não, aqui fala, dou a vida pelas minhas ovelhas. Faz, assim, como eu disse para você, é o ponto mais difícil de você tentar conversar com alguém, porque nas igrejas é pregado totalmente o contrário hoje. Fala que Jesus ele morreu por todos, basta só você aceitar no seu coração. Essa é uma pregação equivocada, porque se Jesus morre por todos, ele derrama sangue em vão, como eu disse. A gente não entende que isso de fato é assertivo, se assim eu posso dizer. A gente entende que a Bíblia caminha por outro contexto, fala que Jesus veio, morreu somente pelo que são seus, para que não exista derramamento de sangue em vão. Uhum. O versículo que fala até sobre sangue, Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É um ponto que, como eu disse, é difícil de aceitar, é difícil de entender, só ouvindo pela live. Como eu falei, essa doutrina toda tem que ser estudada de pé a pé para você, de fato, entender legal. Mas é difícil a gente negar, uma vez olhando para esses versículos. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Interessante, esse ponto é interessante. Você tinha ouvido, Scott? Já, mas assim, você tem razão, porque muitos acham que Jesus morreu por todos, né? Uhum. Então, é complicado a gente conversar sobre esse tema com pessoas que já têm o coração e a mente fechada para acreditar no que elas querem, porque quando a gente apresenta esses textos bíblicos, fica difícil da pessoa tentar refutar. Porque ela fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez o versículo mais famoso, sem ser o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas está falando todo aquele que nele crê, né? Não, primeiro ponto, todo aquele que nele crê. Outro ponto que a gente vai falar, Deus amou o mundo. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor que o texto está querendo sugerir? Como que a nossa doutrina enxerga? É um amor de criador para a criação. Vamos supor que você é músico. Você tem músicas autorais, Scott? Muitas. Você tem uma música que fez mais fama que as outras, se eu posso dizer? Sempre tem, né? Sempre tem. Se você é um músico, você tem uma música que sempre faz mais fama que as outras. Uhum. Agora vem a pergunta. Essa música que fez mais fama que as outras, ela pode ser a sua queridinha. Mas por ser a sua queridinha, você mostra desgosto pelas outras músicas que você criou? Não. É uma agulha. Tem gente que fala que as nossas músicas são os nossos filhos. Nossos filhos. Nossos filhos. Então, assim, é um amor de criador para a criação, como um amor de um músico pelas suas músicas. Uhum. O músico deixar de amar as suas músicas, porque foi ele que compôs. Ele tirou um tempo, pegou as melhores harmonia, enfim. Musicalmente falando, ele pegou da melhor forma possível. É um amor de criador para a criação. Mas a gente sabe que o amor de Deus pelo mundo não é o suficiente para salvá-lo. Não é o suficiente da parte de Deus, mas a parte do ser humano. É por isso que Deus ama salvificamente os cristãos. Exatamente. Ele não deixa de amar a sua criação, as pessoas que se perderam. Deus ama de fato todo mundo. A Bíblia não está errada ao dizer sobre isso. Mas não ama salvificamente elas. Porque se Deus ama salvificamente, o próprio amor de Deus salva elas. Sem elas quiserem ou não. Eu falo ele isso incondicional. Uhum. O ser humano morto em pecado já poderia escolher Deus mesmo. É como se fosse um porco. O porco ele não quer sair da lama. Mesmo se você joga água, ele não quer sair da lama. É Deus veio pegar o porco e tirar ele da lama. Esse é o melhor exemplo que eu posso dar. Tirar o porco da lama, tirar o crente do estado de pecado que ele está. Então, assim, a pessoa, ela é predestinada, a pessoa, ela crê em Cristo, e essa pessoa, Deus ama ela, salvificamente. Diferente da pessoa que é criada por Deus e vive uma vida em pecado. Deus continua amando ela. A Bíblia diz que Deus é amor.
Se Deus é amor, ele não habita nenhum mal. Não existe intenção maligna no coração de Deus. Mas a gente tem que pensar que isso é uma coisa natural. Natural, eu digo. Porque Deus é amor, naturalmente ele ama. Não faz sentido. Se Deus é amor, ele propagar o ódio, o mal. Deus é amor e naturalmente ele ama. É por isso que ele ama as pessoas que são ruins, todos, né? Mas as pessoas que continuam em pecado. Por isso que ele continua amando eu, você, mas ele ama salvificamente uns. É por isso que ele, através de Jesus, entrega a sua vida por eles, desse grupo seleto de pessoas. Uhum. Pedro Henrique, grande guitarrista, entrou aí na live. Quem? Pedro Henrique, do Rio de Janeiro. Oi, sim. Eu já fiz o podcast com ele já. Como é que foi? Ele foi de música, né? Ele é um grande pesquisador de timbres. Então ele falou sobre timbragem, sobre várias coisas, sobre vida de músico. Legal, muito show. Scott, caminhando sobre o quarto ponto, a gente falou sobre eleição condicional e sobre expiação ilimitada. A gente vai falar sobre o quarto ponto, que é graça irresistível. A graça irresistível, ela é autossugestivo o nome. Aquele que o Espírito Santo escolher derramar a sua graça, esse não pode resistir. A gente pode pegar o contexto da história de Jonas. História de Jonas. Jonas é mandado, Deus manda Jonas ir para Nínive e Jonas para a cidade. Mas é o contexto que a gente falou. Quando Deus chama, quando Deus derrama a sua graça, Jonas inevitavelmente cumpre o seu propósito. Mas, de certa forma, porque Jonas não queria. Porque Jonas ele é mandado para o barco, enfim, vive na boca do peixe, todo o contexto que a gente conhece, a história. É porque Jonas não quer? Com certeza, mas ele inevitavelmente cumpre o propósito de Deus. Porque Deus chama. E quando Deus chama, a pessoa atende. Porque é o Espírito Santo que trabalha nela. Aí você vai falar, mas Caio, então quer dizer que quando Deus chama, inevitavelmente tem que cumprir, ele é um robô, ele é uma marionete, ele tem que seguir a voz do seu dono. Não é no sentido de obrigatoriedade. Não é no sentido de que Deus é meu chefe, eu tenho que fazer o que ele quer. Eu sinto vontade, eu quero fazer porque eu amo, porque eu quero. Entrou outro grande músico aí, Rafael Carvalho. Grande abraço. Sim, grande abraço. Então, é porque eu quero, é porque eu sinto livre e espontânea vontade. É porque o meu propósito está alinhado com o de Deus, assim eu posso dizer. Porque eu amo, é porque eu quero, é porque eu gosto. Não é no sentido de autoridade. Eu não sinto peso no meu coração por ir à igreja nos domingos, ou no culto de jovens, nos sábados, ou de visitar outras igrejas. Eu faço isso porque eu quero. Não é no sentido de que eu sou marionete de Deus, obrigação, no sentido de... Sabe? Eu faço porque eu quero, porque eu gosto. Mas existiram tantas igrejas hoje em dia, por exemplo, na época que Cristo estava na Terra, né? Jesus. Tinha muitas igrejas também, assim, na época dele? Tinha muitas denominações ou isso vem depois? Só deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se quando Jesus Cristo estava na Terra, se existiam já muitas doutrinas? Igreja, porque na verdade fala que ele pregava no templo todas as manhãs, né? Todo sábado, parece. Então, naquela época era muito forte o judaísmo, ainda mais no contexto onde ele estava inserido, né? Os rabinos ensinavam seus aprendizes, os fariseus, doutores da lei. Eu não sei se no contexto que Jesus estava inserido havia vertentes mais fortes que o judaísmo. Acho que provavelmente não, né? A Torá era muito forte naquela época, o Antigo Testamento, as leis, Então, Jesus, ele vem implementar o Novo Testamento, né? Como o próprio Novo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas é importante falar que ele cumpriu todos os ritos e todas as doutrinas que o judeu precisava cumprir. É por isso que já que você está falando sobre isso, sobre os mandamentos aí, os 10 mandamentos, você acha que ainda é válido? São, com certeza. O sábado ainda tem que ser guardado, sábado? Então, a gente vai entrar no legal, porque tudo que está no Novo Testamento, deixa eu informar, se tudo que está no Antigo Testamento, se não está no Novo, não é mais válido.
Uhum. Porque o Antigo Testamento é a antiga aliança de Deus com o mundo. Novo Testamento é a nova aliança de Deus com o mundo. A antiga aliança era. Aqueles 10 mandamentos não valem, então, para o novo. Os 10 mandamentos foram substituídos por dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que foram Aham. substituídos? Porque se você ama a Deus e ama o seu próximo como a si mesmo, você automaticamente cumpre os 10 mandamentos. Aham. Se os 10 mandamentos falam, não matarás, não adorarás outros deuses. Então, isso aqui é interessante. A Bíblia, nos 10 mandamentos, fala não matarás. E aí o povo do Velho Testamento era tão sanguinário, né? Só vivia matando, né? É importante falar no sentido de psicologia. Quando a pessoa ela vê o não, ela sente mais vontade de fazer. Quando a pessoa vê o sentido de proibição, ela quer fazer. É por isso que você fala para uma criança não colocar o dedo na tomada, ela coloca. É. Ou para a pessoa que O Gustavo entrou aí e falou, e matavam em nome de Deus ainda. Gustavo. Foi meu aluno também. então, Grande produtor. é difícil a gente conversar sobre isso, porque a maneira como Deus se relacionava no Antigo Testamento é diferente. Deus é o mesmo, o caráter de Deus é o mesmo, mas a maneira como ele relaciona com o seu povo é diferente do Antigo para o Não sei se Novo. você lembra, mas o George W. Bush, que era presidente dos Estados Unidos, Sei. Uhum. ele mandou matar muita gente, né, numa guerra que teve lá. Ele falou assim, essa guerra é guerra santa. Né? Ele colocou... Nada, né? Biblicamente, a ordem que fica para nós é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, porque assim nós cumprimos os 10 mandamentos. É verdade. Se você ama o próximo, você, como a si mesmo, né, você não vai fazer mal. Uhum. Importante a gente destacar no Antigo Testamento que Deus é o Deus mais sanguinário, de fato. É difícil a gente falar que Deus é um Deus sanguinário, no sentido de que Deus ama ver sangue derramado, Deus ama a guerra. Não vejo nesse sentido. Eu vejo que a nação de Israel precisava guerrear, precisava lutar pelo que é seu, porque senão ela iria morrer. A gente vê a história do faraó no Egito, aprisionavam o povo de Deus. Ele estava se defendendo, né? Se defendendo. Então, me diz O Emerson entrou aí e o Gustavo falou a música Holy Wars, do Megadeth, também acho que fala sobre isso. eu não conheço. Eu posso até ouvir para, de repente, dar um parecer depois da música. Mas pensa comigo, se naquela época exigia um contexto mais de guerra, mais de defender o que é meu, no contexto do faraó do Egito, de que aprisionava o seu povo, como que o Moisés e a sua família, que enfim, não tinham força bélica nenhuma, como que eles iriam libertar o povo de Deus? Sim, é irracional se a gente for parar para pensar. Jericó, por exemplo, Josué, quando derruba as muralhas de Jericó, batalha pelo que seja. Eles matavam em nome de Deus? Era em nome de Deus. Era Deus quem ordenava que fosse destruído tal cidade, fosse dizimado tal povo. Mas não era porque Deus amava ver derramamento de sangue. Isso eu não consigo enxergar. Porque, para mim, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, Deus continua sendo um Deus de amor. Esse sempre foi o caráter de Deus. É por isso que Deus firma a antiga aliança com o seu povo, né? Através de Moisés, os 10 mandamentos. Deus, ele, no contexto calvinista, ele tenta resgatar o seu povo, né? Assim como no novo aliança. Enfim, expiação limitada. Consegui responder o seu ponto, Scott? Legal? Então, expiação limitada, conversamos. A graça irresistível, como nós falamos, o crente até pode resistir até um certo ponto, mas ele acaba cedendo à vontade de Deus. Como assim, a história de Paulo, vendo Saulo, perseguidor de cristãos, talvez o personagem mais sanguinário que a gente está falando da época, né? Um seguidor incansável de cristãos. Ele até pode resistir à vontade de Deus até certo ponto, mas se Deus chama, o cristão sabe. Possibilidade. Graça irresistível fala sobre isso. E o último ponto do calvinismo é um ponto difícil de entender também, que é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos fala que uma vez que nós somos salvos por Cristo, nós não temos como perder a nossa salvação. Ponto difícil de entender também, se a gente for para pensar. Não tem como se perder, mas tem que ser perseverante. Perfeito, perfeito. Aí volta aquela pergunta que você fez. Mas, Caio,
se eu sou salvo, se eu sempre vou ser salvo, eu posso fazer qualquer coisa independente do que eu acredite, né? Peraí. Como a gente falou, se você se diz cristão, você precisa mostrar que é cristão. Se você se diz salvo, você precisa dar fruto da sua salvação. É a pessoa que precisa, Exatamente. é a pessoa que precisa abrir a boca para falar sobre Cristo já não é uma pessoa cristã. A pessoa ela tem que enxergar Jesus em você. É por isso que Jesus manda nós sermos luz do mundo, assim como fala no meu livro. Luz do mundo porque nós somos como se fosse a lua. Jesus é o sol. A luz do sol reflete na lua. E a lua reflete o mundo. A luz da lua reflete no mundo. Não porque a lua produz a luz, mas porque o sol reflete a luz da lua. Exatamente. Entrou aí o Cola Galdês. Cola Galdês, vamos fazer nosso podcast, hein, Cola? Estou voltando agora com os podcasts. Logo, logo não vai fazer. E o Ricardo Carvalho também, grande músico. É. Um abraço para todos aí. Entendi. O versículo que a gente tem para se embasar, João capítulo 6, versículo 39, mais uma vez Jesus falando. E a vontade de quem me enviou é essa, de que eu não perca nenhum de todos que Deus me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer terá a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mais uma vez, eu ressuscitarei no último dia. E esses aí são os predestinados. Os cristãos são os predestinados. Aquele que abre o coração, dizer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma pessoa predestinada. Boa pergunta que você fez. Como eu sei que eu sou uma pessoa predestinada ou não? A pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida automaticamente é uma pessoa predestinada. Predestinada é a pessoa que é cristã. Isso é de comum acordo. Mas confirmando mais sobre essa doutrina, João capítulo 2, versículo 27, mais uma vez Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a conhecem, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha o que Jesus fala, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode tirar. O Vitor Soares entrou aí também. Bem guitarrista. Um abraço, Vitão. Uhum. É uma doutrina difícil de entender. Uma vez que nós somos salvos, nós não perdemos a nossa salvação, mas é o decreto de Deus e a nossa responsabilidade. Se Deus me salva, amém, muito obrigado por me salvar. E em resposta à minha salvação, é aí que eu produzo as boas obras. É aí que eu justifico que eu fui salvo. É aí que eu toco na igreja, é aí que eu arrecado roupas para poder dar para os moradores de rua. Não que as pessoas que não são cristãs não fazem isso, mas é a motivação. Uhum. Eu gostaria de poder perguntar para uma pessoa que não é cristã. No meu meio hoje, felizmente ou infelizmente, existem muito mais pessoas cristãs do que cristãs. Eu digo infelizmente porque a gente não tem muita liberdade para poder discordar de alguns pontos. E se a gente não discorda de alguns pontos, a gente não consegue entender como uma outra pessoa pensaria, né? Uhum. Mas se não tem Jesus e quer praticar o bem, qual que é a motivação que existe no coração dela? Você conseguiria me explicar? É simplesmente fazer o bem sem desejar nada em troca. Por exemplo, eu já fui cristão, hoje eu não sou mais, mas quando eu fui cristão, eu falava, não, eu vou ganhar uma pedrinha na minha coroa, né? Agora não, agora eu faço o bem sem querer nada em troca, ou seja, eu fico feliz de fazer o bem, mesmo não recebendo nada em troca. Porque, na verdade, quando você faz o bem para o próximo, você não está ajudando só ele, está ajudando o mundo. Perfeito. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Pode ver que eu estava vendo uma pesquisa, eu não sei se foi sobre o carnaval, parece que só no carnaval os caras gastam 400 bilhões de dinheiro, investimento, né, para o carnaval. Foi muita coisa. E fizeram uma pesquisa para acabar com a fome no mundo, na África e tudo, era 263 bilhões para acabar com a fome no mundo. Ou seja, eles gastam muito mais no carnaval, ainda sobraria 133 bilhões. Né? Daria para acabar com a fome no mundo, ainda sobraria 133 bilhões. Então, assim, quando você faz o bem para o próximo, eu acredito que você está fazendo o bem para o mundo. Perfeito, perfeito.
Legal. Motivação de nós cristãos, então, nós praticamos o bem não porque nós queremos ser salvos, mas porque nós somos salvos, nós praticamos o bem. O princípio e a iniciativa, ela é outra, né? O capítulo do meu livro se chama Paz com Deus, porque essa doutrina, acreditar em 5 pontos, traz paz para o calvinista. É um pensamento de que eu não preciso me esforçar para conseguir a salvação, porque Jesus já morreu por mim, já pagou tudo que eu precisava pagar, e agora eu, por livre e espontânea vontade, por amor, dou fruto da minha salvação. Canto ao mundo inteiro. No caso, eu participo de uma banda, uma Lighthouse, né? A gente vai de igreja em igreja cantando o que a gente acredita, as verdades eternas, né? Uhum. É porque eu quero, é porque eu amo, é porque eu gosto de estar no meio da música, de cantar sobre Jesus, porque ele me salvou. E nós queremos que as pessoas tenham essa oportunidade também de conhecer a Cristo através da música, através do evangelho que nós pregamos, enfim. Você transborda aquilo que você está cheio, né? Perfeito, perfeito. A gente fala que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, a nossa mente está cheia de Cristo, a gente vai falar sobre Cristo. E assim, é paz com Deus, assim me fala o capítulo, porque a gente deitar no nosso travesseiro e não ter medo de ir para o inferno se Jesus voltar amanhã. Hoje eu tô salvo, mas se amanhã eu pecar, eu posso estar no inferno de novo. Mas eu pedi perdão, mas eu tenho que tomar cuidado para não pecar de novo. Um pensamento masoquista, se assim eu posso dizer, de estar salvo um dia e estar perdido no outro, e depois estar salvo de novo, parece uma gangorra, está no céu e inferno. A gente precisa de uma régua, a gente precisa estabelecer um princípio, um requisito. Esse vira uma brincadeira, né? Vira uma brincadeira, então. Esse requisito Jesus estabeleceu. Aquele que acreditar em mim, o Pai me entregará. E aquele em quem o Pai me entregar, ninguém pode tirar da minha mão. É isso que João capítulo 10 fala. Então, é paz com Deus, é paz no meu dormir, no meu deitar no travesseiro, sabendo de que se eu sou cristão, eu de fato estarei no céu se eu morrer naquele dia. Bom, terminei os 5 pontos do calvinismo. A soteriologia calvinista, ela é uma soteriologia, ao meu ver, libertadora. É uma soteriologia bíblica. Como eu falei, nada do que eu disse fugiu do que a Bíblia fala. Talvez outras pessoas falam que existam outras interpretações, outros contextos para os textos que a gente está lendo. Mas também tem o grego afirma, a Bíblia é escrita no Novo Testamento. Também vai falar muito sobre predestinação. Romanos capítulo 9 e capítulo 7 fala exclusivamente sobre predestinação. Então, assim, é uma doutrina que eu não nasci nela, é uma doutrina que eu precisei estudar para acreditar, e é a mais adepta para mim hoje em dia, no meu contexto. E os 5 pontos do arminismo, você tem também aí, não, marcado? Os do arminianismo, eles, assim, de maneira bem superficial, de maneira bem... Queria achar a palavra, mas nem um pouco explicativa, se assim eu posso dizer, são os 5 pontos que divergem o calvinismo. Se o calvinismo fala sobre depravação total, o arminianismo fala sobre livre-arbítrio. O Cola Galdês falou que muito bom o tema. Obrigado, Cola. Que ele está indo, que ele vai tocar agora. É um grande músico aí, trabalha com bastante gente. Bom trabalho para você. Entendi. Pode continuar o arminianismo, você estava falando. Arminianismo, né? O arminiano, de maneira bem superficial, se eu posso dizer, ele vai contradizer todos os 5 pontos do calvinismo. É um documento chamado Remonstrância, que os seguidores de Armínio falaram em 1610. Se fala sobre depravação total, o arminiano fala sobre livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Nós, de fato, fomos corrompidos pelo pecado, mas ainda sobra uma vontade que parte do ser humano de se achegar até Deus. É diferente do que o calvinismo fala, de que o ser humano foi corrompido em sua totalidade. Por exemplo, já vi uma piada assim, falando, se você é livre, tem o livre-arbítrio, mas aí Deus fala, você é livre para me seguir. Ou seja, você é obrigado a me seguir, você não é livre, coisa nenhuma. Então, como eu falei, nós calvinistas não vemos obrigatoriedade nem peso em seguir a Deus. É porque é a vontade dele, é porque ele, de certa forma, predeterminou que essa fosse a vontade dele em nós? Sim. Mas é porque é minha vontade, eu sinto livremente, eu não sinto peso. Eu gosto de fazer isso. É como se eu gostasse de jogar bola. Eu gosto de jogar bola porque eu gosto. Assim, você gosta do que você faz, né? Você ama o que você faz.
Estou falando sobre o arminianismo. É livre-arbítrio. Ainda que o ser humano seja corrompido pelo pecado, ele não é corrompido em sua totalidade. Então, ainda surge um, uma vontade ainda que mínima de ir até Deus, mas ela parte do ser humano. Não é Deus que chega até o ser humano. É aquela pintura de Michelangelo, que o ser humano está assim e Deus ficando com o braço, né? É uma pintura, assim, maneira bem superficial, uma pintura calvinista, você pode dizer, porque é Deus tentando se chegar até o ser humano. O arminianismo, o ser humano ainda tem uma vontade de chegar até Deus. A eleição incondicional fala que os calvinistas por mérito não foram escolhidos. Agora, o arminiano fala que ele pratica as boas obras e pelas boas obras ele é escolhido por Deus. A expiação limitada, Jesus morre por um grupo seleto chamados cristãos, os predestinados. E a expiação ilimitada do arminianismo fala que Jesus morreu para todos. Não que todos vão ser salvos, mas que todos têm a possibilidade de aceitar a salvação. A graça irresistível, graça resistível. Eu falei, é um ponto que se difere do outro. É literalmente isso. Graça irresistível. Deus pode me escolher, eu posso participar da igreja, eu posso estar ativamente nos trabalhos, minha família pode ser cristã, eu posso ser cristão minha vida inteira. Mas eu posso resistir à graça de Deus na minha vida um dia específico. E aí ela descreve que a pessoa ela é uma apóstata da fé. Né? Ela apostatou da fé. Ela era cristã, participou, mas agora não é mais um dos nossos. É isso que fala o calvinismo e a Bíblia. Então, o arminianismo acha que defende, aborda que a graça é irresistível, ainda que o Espírito Santo tenha o escolhido. E a perseverança dos santos, o arminianismo fala que você pode ser salvo, mas no outro dia você ainda precisa pedir perdão para continuar sobre a sua salvação. É um trabalho que você tem que pensar, porque está na minha força dos braços. Eu tenho que ficar pedindo perdão, eu não sei se eu vou ser salvo amanhã, eu posso estar no inferno amanhã, então eu continuo pedindo perdão. É literalmente isso. Não literalmente, mas superficialmente. Isso que mesmo aborda. A gente pode marcar um outro podcast, posso trazer a doutrina de Armínio também. Vamos sim, uma hora a gente fala sobre outros assuntos, mas muito interessante, viu? E, assim, respeitando, né, a ideologia de cada pessoa, né, a forma de pensar, mas é muito interessante saber sobre João Calvino, com uma base mais... Ele foi um pouco, assim, raso ainda, né, do que ele fez, né? Ele fez muita coisa. Tem obras fantásticas. E você falou que ele era um filósofo ou filólogo? Eu acho que ele foi um sociólogo. Estudou a maneira de como o ser humano se relacionava com Deus. Eu acho que todo teólogo, superficialmente, ele estuda esse tema. Existe a matéria de sociologia dentro do seminário, né? Mas todo teólogo, pastor, ele vai estudar um pouco da sociologia para saber de como o ser humano se relaciona com Deus, ou de como os cristãos se relacionam entre si, ou com outras pessoas e outros pensamentos. A sociologia e filosofia, o Scott, ela é tão importante na vida do pastor, do padre, da autoridade religiosa, que ela é um requisito para você ser padre no seminário católico. Tem que estudar. Não basta ser só teólogo, você tem que estudar sociologia e filosofia para você ser um padre. Nós, no nosso contexto protestante, nós só temos pastores, é só mas o seminário católico é tão árduo, tão, eu posso dizer, ortodoxo, você precisa ter sociologia, você precisa entender como você vai se relacionar com o povo, você precisa entender isso. Verdade. A Bíblia explica, mas a filosofia é muito importante. A gente não pode desprezar o conhecimento humano achando que a Bíblia ela vai dar, como é que eu posso dizer? A Bíblia ela é suficiente, ela é inerrante, ela tem todas as respostas, mas a filosofia ela ajuda a entender mais a Bíblia. Entendi. Quando nós temos pensadores e pessoas que tiraram exclusivamente tempo da sua vida para estudar sobre a Bíblia, a gente começa a se adequar aos pensamentos dela. A gente vê, por exemplo, tantos filósofos hoje. A gente vê Nietzsche, como você falou, a gente vê Nicolau Copérnico, até teóricos,
O Galileu Galilei. é que tá me fugindo na mente agora os filósofos, mas pô, Tem Descartes, tem vários, né? então, Descartes. isso. O É. filósofo é muito importante porque ele é completamente alinhado com a teologia. Se a teologia fala sobre Deus, precisa ter alguém fora da teologia que estude sobre Deus. A teologia é um estudo sobre as revelações de Deus. Mas ela não estuda a fundo o caráter de Deus, quem é Deus. É aí que entra a filosofia. A filosofia não é um estudo só sobre a vida, é um estudo sobre a religião. É um estudo sobre a nossa identidade. Por isso que ela é de suma importância para a pessoa que é pastor, teólogo, autoridade religiosa. Enfim, precisa ter filosofia ali no seu currículo. Scott, encerrando o nosso momento aqui, eu coloquei um tópico chamado Perguntas que eu mais ouço. E eu não Aham. queria que eu respondesse. Eu queria que você me desse a sua versão. Queria que Então você vamos lá. Fala aí as perguntas. É, eu espero que essa conversa não tenha sido mais um caráter de aula, mas um contexto de conversa mesmo. Espero que eu tenha Ah, conseguido tocar os seus pontos. Para uhum. você, sei lá, me dar a sua opinião, direcionar mais o que você acredita. A primeira pergunta que eu ouço, muito, muito boa: se Deus predetermina todas as coisas, então Deus é o autor do mal? Ou Então, tem não sei se isso quer dizer realmente, mas parece que Ezequiel fala assim, eu crio o bem e eu crio o mal. Agora, assim, tem umas versões aí, algumas pessoas que falam que no hebraico ou no grego, no original, era outra coisa que estava falando, né? não? Bom, o que você acha? Você acha que Deus ele é autor do mal? Porque a gente tem que partir de um princípio de que Deus predetermina tudo. Deus é criador de todas as coisas. Eu não acredito porque, na verdade, eu não acredito que existe um Deus, né? Assim, dessa maneira. Uhum. Então, eu acredito que nós, seres humanos, que criamos o mal, não Deus. Acho que nós mesmos. Assim Uhum. como nós também fazemos o bem, né? Assim, respeito tudo, mas eu não acredito que existe um Deus que cria o bem e cria o mal. Eu acredito que Perfeito. nós mesmos criamos o bem e nós mesmos criamos o mal. Tá? Eu pergunto porque eu quero saber a sua versão, eu vou dar a minha versão Uhum, do meu contexto, né, da minha doutrina. Até uhum, para você, eu não tenho muito contato com pessoas que fogem à minha realidade religiosa, se eu posso dizer, né? Eu estou inserido muito no meio cristão, estou sempre tocando em igrejas batistas, presbiterianas, luteranas, enfim. E é uhum. importante a gente entender como é que o outro pensa, né? Como eu falei, não é só ficar no nosso pensamento, entender como o outro pensa. Tá? O que nós acreditamos? Deus ele faz as coisas soberanamente conforme a sua vontade. Então, ele cria tudo, mas ele faz as coisas de maneira que ele não seja o autor do mal. Parece um paradoxo. Isso é um paradoxo porque nós, humanos, tentamos explicar como Deus funciona. Porque Deus, ele cria todas as coisas, mas ele não é o autor do mal. Parece como eu posso dizer, é... É, tem umas pessoas que falam, né, até alguns ateus também falam, que é como se Deus fosse gostasse de brincar, né? Ele fala Uhum, assim, pô, vamos lá, vamos ver que vamos criar. Olha lá, o ser humano, olha lá, está fazendo coisa errada ali, olha. Vamos punir ele, vamos punir ele. Tipo assim, Deus é como se Deus criasse umas marionetes e ficasse brincando com ela, né? aham, E, na verdade, assim, tudo que existe foi Deus que criou, se no contexto bíblico, né? E uhum, até o diabo, inclusive, que sim, é o anjo, né, que caiu, né? uhum, perfeito, Mas, assim, Jesus falava, né, que parece que o mundo jaz no maligno, né? perfeito. Então, o mundo pertence ao maligno. Uhum. Então, nós acreditamos que Deus cria todas as coisas, mas ele faz as coisas de maneira insondável, ininteligível ao ser humano, que ele não seja ocupado por criar essas coisas. É o que a gente entra de decreto divino e responsabilidade humana. Deus cria o mal, mas se nós formos para o inferno, é responsabilidade total do ser humano. Uhum. É o que a gente. Outro paradoxo que vai entrar. Deus, ele sabe de todas as coisas, Deus predetermina tudo e todos. Mas por que ele envia pessoas para o inferno?
é aqui a outra pergunta. Por que Deus envia pessoas para o inferno, mesmo sabendo que elas já iriam para lá antes mesmo de criá-las? Uma boa pergunta. E aí, o que você me disse? Eu não acredito que existe um inferno, então é complicado. Porque para mim não existe nem o céu, nem o inferno. Na minha cabeça, né? Então eu acho que a gente não sei para onde nós vai, né? Quando morre, porque querendo ou não. Eu queria saber o que você acha. Quando o ser humano ele morre, ele deixa de existir, ele vai para outra dimensão, ou dimensão, eu digo, outra Então, eu já realidade. pensei nisso, eu já pensei, só que é tudo coisa de especulação, né? Pode ser que vá para outra dimensão, ou, né? Mas eu não posso falar nada disso com certeza, porque eu não tenho certeza de nada, né? A não ser aquelas pessoas que têm experiência quase morte, que chama EQM, que eles falam que foi lá e voltou, né? Mas, assim, mas eu respeito todo mundo que pensa diferente, assim, né? Que acredita também. Eu acho que a forma de acreditar é legal porque você tem uma segurança, né? Então, se você morre, você sabe que você está indo para algum lugar bom, né? Ou ruim, depende da pessoa. Mas eu não acredito. Eu acredito que tanto bons como maus vai para o mesmo lugar, na minha cabeça. Perfeito. Então, aqui o que a Bíblia fala no nosso contexto, né? É difícil a gente conversar com uma pessoa até que é cristã sobre esse versículo, Romanos capítulo 9, porque Paulo ele dedica totalmente esse capítulo para falar sobre predestinação. O versículo que eu gostaria de falar é sobre o versículo de número. Achei. Versículo 19. Contudo, alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas Paulo fala, mas quem é você, homem, para questionar o que Deus pode fazer? O versículo 21 é o fundamental. Não tem um olheiro autoridade sobre a argila para fazer o mesmo barro, um vaso para propósitos especiais e o outro para uso? Quem é você para discutir com Deus? Versículo 21, o que ele quer dizer? Deus ele cria vasos para honra e vasos para desonra. Não cabe ao vaso dizer, contestar o que o Criador está fazendo. É como se você fizesse a sua música e a música vira para você e fala por que a minha não fez fama e aquela outra fez fama. Não faz sentido. É o músico que decide o que vai fazer com as músicas. O olheiro que decide o que vai fazer com o vaso. É isso que a gente acredita. Deus, o caráter de Deus é bom. E ele independe se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. E pelo caráter de Deus ser bom, ele salva ainda algumas pessoas de lá. Se as pessoas vão para o inferno, Deus é glorificado. Se é para o céu, Deus é glorificado também. Isso independe de vontades ou não. E a última que eu gostaria de perguntar, Judas Iscariotes, o traidor, ele é descrito na Bíblia como filho da perdição. Ele nasceu só para cumprir esse propósito de trair Jesus? Então, o Raul Seixas, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, que foi parte de um plano secreto. Ele fala, parte de um plano secreto. Tem uma música com Judas, do Raul Seixas, depois você ouve. Aí ele fala que Judas, na verdade, foi planejado, porque tinha que ter um traidor, porque se não tivesse, não teria como cumprir o que estava escrito no Velho Testamento lá. Pois é. Aí muitos falam que ele fez isso e ele se arrependeu porque ele não queria fazer. Tanto é que ele se matou. Perfeito. Então, a gente acredita que Judas não nasceu com esse propósito, mas a vida dele evidenciou que Deus já havia predeterminado. Mais uma vez, parece um paradoxo. Mas é o que Deus predetermina e a responsabilidade humana. Podia ser qualquer outro discípulo, podia ser qualquer outra pessoa. Mas foi Judas porque Judas quis. Deus sabia que era Judas, já havia predeterminado que era Judas. Mas foi Judas que tomou a decisão, foi Judas que, por livre e espontânea vontade, quis traí-lo, né, por dinheiro, por moedas de prata na época. Então, mais uma vez, evidenciando o que a Bíblia fala, né? Estando eu com eles no mundo, guardava o teu nome, e tendo guardado eles aquilo que tu me deste. Nenhum deles perdão para que a Escritura se cumprisse. Deus predestinou os céus e para o inferno, assim como diz. Scott, minha parte está encerrada.
Ô, obrigado, obrigado. Você vai ter que ir lá pro show do Morada agora, hein? Quem que vai pro show do Morada? Quem Pessoal, quiser aí, gente, vai ter um show agora aí do Morada. Vai ser na onde? na Lagoinha. Igreja Lá no Lagoinha. 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 Não sei se tem ingresso ainda, mas É, tem que ver. Sei não. fica na porta assistindo. Fica lá. Então, ó, eu quero te agradecer, viu, por você ter explanado tão perfeito aí, né? Muita gente gostou, participou. Eu vou jogar esse vídeo aqui pro YouTube e aí eu mando o link para você depois. E pode ser que mais para frente a gente faça mais outro, fala mais, porque esse tema é muito complexo e ao mesmo tempo é muita coisa, né? Para falar em uma hora, que nem você falou, uma hora e meia. Mas assim, bom show para você lá no Morada. Agradeço a todos que participou. O William entrou aí, ó. A Lívia também entrou. Valeu, A William. Lívia, Vou botar um a tênis Lívia aí. entrou e o William também. Eles estão esperando você para ir lá pro Morada, hein? Pro show do Morada. Grande abraço, então. Obrigado, viu, por ter participado. Vai ficar no ar, tá bom? Quem quiser ver depois, aí você manda o link. Tá bom, William, Lívia e todos vocês que participaram da live, muito obrigado. E até uma próxima. Oi, Valeu. Lívia, muito obrigado, viu, Lívia? Manda um abraço para você aí, ó. Valeu, Lívia. Obrigado, Scott. Tchau, tchau. Valeu, garoto.